Incubadora. Tudo começa aqui. A incubadora tem capacidade de incubar 1.800 ovos por vez, variando dependendo do experimento o número de ovos incubados. Os ovos são submetidos à ovoscopia depois de alguns dias na incubadora para checar se os embriões estão se desenvolvendo. O que não estiverem, são descartados. O teste consiste em colocar um feixe de luz por baixo dos ovos, identificando os ovos em que a luz atravessa, sendo estes os em que o desenvolvimento embrionário não está ocorrendo. Como a postura dos ovos não ocorre simultaneamente, é usado o zero fisiológico, diminuindo a temperatura o suficientemente para desacelerar o desenvolvimento embrionário, para que todos os ovos sejam colocados na incubadora no mesmo estágio de desenvolvimento. O período de incubação dura 21 dias. Os ovos são dispostos com o bico para baixo, de modo a possibilitar a troca de gases pela câmara de ar, além de ser mais difícil de quebrá-los dessa maneira. Durante o tempo na incubadora, os ovos ficam na temperatura de 37,8 graus. Caso essa temperatura seja ultrapassada, existe o sistema de refrigeração da incubadora, que traz água gelada de um tanque, resfriando o ar do interior. A incubadora realiza um movimento de balanço, que mimetiza o revirar do ovo que a galinha faz para que a gema não grude na casca, uma vez em que, se isso ocorrer, não haverá o nascimento do pintinho. Após o nascimento, os pintinhos devem ser mantidos em um ambiente com a temperatura elevada e umidade controlada, devido ao desenvolvimento incompleto da homeotermia. Conforme o desenvolvimento, a temperatura vai sendo abaixada. Acordou, pintinho. Oi. Poedeiras. Originadas pela matriz leve, que possui genética boa para a postura e qualidade de ovos. No laboratório de avicultura da FMVZ não são produzidas galinhas desse tipo, ou seja, elas são obtidas por compra de produtores já especializados. Essas galinhas são responsáveis pela postura de ovos, destinados para venda ou para utilização em experimentos, onde podem ser medidos os padrões de resistência da casca, a altura do albúmen e o peso do ovo, usando uma máquina chamada Egg Tester. São colocadas 2 galinhas em cada gaiola. Dessa forma, é necessário a realização da debicagem, para que elas não biquem umas às outras, não selecionem o alimento consumido e não quebrem os ovos. A poedeira não tem restrições de ração, fica disponível à vontade, diferentemente da matriz pesada. Quando a galinha atinge sua maturidade sexual, os ovos são postos a cada 25 horas aproximadamente. Para identificar se uma ave está em postura, deve-se fazer a verificação da coloração dos pés, abertura dos ossos pélvicos e empenamento desta ave. Quando uma galinha poedeira começa a ter uma decaída na produção de ovos, pode ser utilizado o manejo de muda forçada, que consiste em alimentar essas poedeiras apenas com farelo de trigo e calcário, para que terminem a postura dos ovos já encaminhados, dando a sensação de enchimento físico. Esta ave perderá peso e cessará a postura, devido à regressão do trato reprodutivo. Quando esse estágio é atingido, a galinha volta a ter alimentação normal. Após esse processo, o trato reprodutivo volta ao tamanho normal e a galinha volta a produzir ovos, com maior frequência do que antes do processo de muda forçada. Mitos sobre os ovos. Sobre a cor das gemas. A coloração destas, que pode variar em tons de amarelo e laranja, depende da alimentação das galinhas, uma vez que o que garante cores mais avermelhadas para a gema são dietas com maiores quantidades de beta-caroteno, ou seja, dietas com rações que contenham milho em suas composições. A alimentação. A alimentação consiste numa parte de carboidratos provenientes do milho ou do sorgo, dependendo do preço ou do experimento, e na parte proteica, da soja. Para as aves poedeiras, além disso, adicione-se calcário fino e grosso à ração, para provir a necessidade de cálcio das galinhas na produção de ovos. Frango de corte.
São os frangos originados na matriz pesada, que têm uma genética boa para o desenvolvimento muscular, vantajoso para a produção de carne. Cada box possui em média 12 galinhas com alimentação à vontade. As linhagens da granja podem ser separadas de acordo com a cor dos pés: Hubbard, branco, e Kobe, amarelo. Cada frango vive até o abate, dependendo do produto final. Assim sendo, o galeto é abatido em 21 dias, o frango normal em 42 dias e o Chester em 56. É um mito conhecido em nossa sociedade que são utilizados hormônios à produção de frangos para que engordem mais. Isso, além de ser mentira, seria totalmente inviável. Os hormônios não teriam tempo para agir devido ao curto tempo de vida dos frangos e, em um estabelecimento comercial grande, seria muito difícil injetar hormônio em todos os frangos. O custo seria muito alto e, além disso, existe uma lei no Brasil que proíbe essa prática.